Vamos aqui para a nossa primeira aula, onde da nossa matéria de programação orientada a objeto, e o tema hoje vai ser HTML. E HTML ele dá suporte, né? Ele é a estrutura da nossa aplicação toda, para a gente chegar a ver depois JavaScript, orientado a objeto, banco de dados, aquisição de dados e assim por diante. Então, para a gente começar a estudar HTML, a gente vai começar a estudar a estrutura de uma aplicação, estrutura de um site. Ele vai rodar na web, né? Então essa aplicação vai rodar dentro de um website. Então, para isso eu vou abrir aqui o meu VS Code. Meu VS Code está fechado, sem projeto nenhum aberto, né? Sem projeto nenhum setado. Eu vou criar aqui uma pasta, deixa eu renomear ela para projeto. Renomear. Projeto. E eu vou abrir essa pasta que eu criei na área de trabalho dentro do VS Code. Então, para isso, eu vou lá em Arquivo, Abrir. E na mesa está aqui a minha pastinha Projeto. E vou clicar em Abrir. Então, eu fui lá na barra de menu, né, opção File, Open, e abri essa pasta que eu tinha acabado de criar na área de trabalho. Aqui eu já vejo o meu projeto e eu vou terminar de criar a estrutura básica de uma aplicação web dentro desta pasta raiz, que vai ser a pasta projeto que eu criei na área de trabalho. Então, para eu acabar de criar a estrutura, em relação à pasta, eu vou criar 3 pastas: a pasta HTML, a pasta CSS, que vai trabalhar com o estilo, com o design, a formatação de aparência da nossa aplicação, da interface da nossa aplicação, e a pasta JavaScript, que vai ser toda a parte de comportamento, de lógica da nossa aplicação. Então eu criei essas 3 pastas, vou criar também agora um arquivo, que vai ser o próprio arquivo HTML, a estrutura básica da nossa aplicação. Então eu vou chamar aqui de index. Vimos que sempre index.html, que sempre o arquivo principal, o primeiro arquivo criado, deve se chamar index, tá? E já vou aqui abrir para a gente ir acompanhando durante o desenvolvimento esse arquivo index que está dentro da pasta. Basta eu abrir a pasta projeto, eu vou clicar no index, arrastar ou dar um clique duplo, né? Eu vou arrastar aqui e ele já vai abrir o index que a gente acabou de criar dentro do nosso navegador, do nosso browser. Não tem nada porque a nossa estrutura está vazia. Então eu vou criar primeiro as tags básicas. Nós vimos que a linguagem HTML trabalha com tags, e tags são marcações. HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto. Então ela trabalha com marcações que nós chamamos de tags, que são representadas entre o sinal de maior que e menor que. Está aqui, ó, a primeira tag é o HTML, /HTML. Nós vimos aqui, ó, que a tag que faz a abertura, o processo inicial é o HTML, e o /HTML fecha essa tag que eu acabei de abrir, essa marcação que eu acabei de fazer. Então aqui indica que eu iniciei a minha aplicação, o meu site, e aqui eu estou fechando o meu site. Dentro do meu site, ele possui 2 grandes partes, que é o head, que é o cabeçalho da estrutura HTML, e a outra parte que é o corpo, que é o body. Que é o body da nossa aplicação.
Então, ó, deixa eu subir aqui, abrir o body. Ah lá. Então aqui está a estrutura básica. Primeira coisa que a gente tem que botar na cabeça é essa estrutura. HTML, head, barra head, body, barra body. Então aqui está as instruções iniciais, né, ou seria a cabeça, né, o início da nossa aplicação, e o body, o corpo, que vai ser tudo que vai ficar dentro dessa página aqui, né, da parte branca aqui do meu browser que a gente vai estilizar, que a gente vai trabalhar. Dentro do head, a gente vai colocar uma tag chamada title, que define o título da nossa aplicação. Esse título, muita gente confunde como título central aqui do corpo da página, e não é. Esse título é a informação que vai aqui para a aba, quando a gente abre, quando a gente está navegando na internet, não tem essas abas aqui do browser, do nosso navegador. Então aqui está escrito index.html, porque na verdade meu código não está setado com nada, né? Então ele trouxe o nome do arquivo. Mas no momento que eu colocar aqui, por exemplo, aula de HTML, eu vou salvar, vou atualizar aqui, ó, e na aba aqui do nosso browser já ficou aula de HTML. Então foi exatamente o que eu coloquei aqui entre a marcação title barra title. Tá ok? Bem, vamos trabalhar um pouquinho agora com o corpo. O que a gente falta saber aqui? O corpo ele é dividido em basicamente 3 outras grandes partes, que é o nosso header, tenho também o main, eu vou explicar todas elas, e a parte final aqui, que eu vou colocá-la aqui, que é o footer. Beleza. Então, aqui eu dividi o corpo, essa parte branca aqui, em 3 pedaços. Entendam o header como a parte seria o título do corpo da nossa página. Poderia ser um cabeçalho, poderia ser uma barra de navegação aqui em cima que eu posso colocar no header, alguma informação que eu vou colocar no futuro aqui. O main é a parte principal, onde fica a maior parte das informações da minha aplicação, do meu site. E o footer seria o rodapé. Seria uma barra aqui de informações de status, né? Aqui no VS Code, o footer seria essa barrinha azul aqui, ó, onde eu tenho informações de linha, espaços, codificação, tá? Então seria isso. Imagine que a gente está pegando o corpo da nossa aplicação e dividindo em 3 pedaços. A parte de cabeçalho, a parte de corpo e o footer. Ainda existem outras divisões, mas a princípio a gente vai trabalhar com isso. Só para a gente ver aqui, vamos colocar alguma coisa aqui no corpo da nossa página, só para exemplificar. Então eu vou colocar aqui o H1, que é uma tag de formatação e marcação de texto, né? Onde eu vou colocar aqui aula de HTML, engenharia de automação. Esse texto, tudo que a gente for colocar entre as marcações, entre as tags, eu posso colocar do jeito que eu quiser, tá? Esse texto é o que vai para a tela. Deixa eu salvar, atualizar aqui, ó. Ele veio para cá, tá? Se eu quiser centralizar, a gente pode usar uma tag aqui que é o center. E olha que interessante. O center, eu quero centralizar, na verdade, esse título. Repare que quando eu coloquei aqui, o VS Code já me colocou, ou já acrescentou automaticamente o barra center aqui. Só que não tem nada entre o center barra center, não tem nada, ó. E na verdade o que eu quero centralizar é esta frase aqui, ó. Aula de HTML, engenharia de automação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse center daqui e vou colocar ele aqui embaixo, ó. Beleza. Obedecendo a indentação, que são esses espaços.
Vamos atualizar aqui, ó, ele já centralizou o nosso texto. Agora aqui no Mine, o que eu vou fazer aqui para exemplificar? Eu vou colocar aqui uma outra tag, um H2, e vou colocar corpo da aplicação, aplicação, e no footer eu vou colocar dentro do footer, né? Eu vou colocar aqui um H3 e vou colocar rodapé da aplicação. Rodapé da aplicação. Maravilha. Vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer. Foi tudo para o site, mas ficou muito apertadinho aqui, né? Ficou corpo da aplicação, rodapé da aplicação. O professor, o rodapé não está no footer? Ele não deveria ficar lá embaixo? A gente tem que dizer isso para o navegador. A princípio, ele não faz isso. A gente precisa de estilização, né? Utilizando a linguagem CSS. O que a gente poderia fazer aqui rapidamente, só para dar uma sensação diferente, né? Uma aparência diferente, é usar um BR que faz, que é a tag que pula a linha. O BR é uma exceção, tá? Então, o BR não tem o barra BR. Então, eu pulei aqui, dei 3 BRs. Eu pulei 3 linhas. Então, vamos atualizar aqui, ó. Ele deu uma extensão aqui maior. E aqui no footer, eu vou pular mais 3 linhas e vai dar um espaço aqui. Não é o correto. Se a gente falar, professor, pode dar mais BR, acrescentar e dando BR para ele chegar lá embaixo? Sim, mas não é o correto. O correto é a gente definir essas áreas e fazer com que o nosso rodapé fique lá na área final do nosso site. Não confundam o footer como a pré-definição exata de ficar no rodapé do nosso site. Na verdade, é uma marcação que o HTML já vai entender que isso aqui seria a parte de baixo, né, a parte de rodapé da página, mas a gente precisa aliar isso ao CSS e nós vamos fazer isso no futuro para direcionar isso realmente para o final da página e estilizar e dar uma aparência bem melhor do que o que nós já demos, né? Bem, então, fazendo uma revisão rápida aqui para a gente fechar a aula, o que vocês precisam saber? Estrutura básica de um arquivo HTML. Começa com a tag HTML, fecha lá embaixo HTML. Repare que o VS Code, quando a gente coloca o cursor aqui em cima, ele já seleciona a tag que está fechando essa tag que está selecionada aqui em cima. Depois nós temos o head, que está aqui, o heads, né, que está aqui. O heads. Depois nós temos o body, que é o corpo. O header, que é a parte de topo do nosso site, né? O cabeçalho do nosso site, do corpo da página. Repare que o head está no corpo da página, dentro do body. Depois nós temos o mine e o footer fechando a nossa estrutura, tá bom? Então essa é a estrutura básica de um arquivo HTML. Gente, um abraço, até mais.